falou, eu sou o Alexandre Nowinski, consultor de manutenção. Estou há 25 anos na empresa e comecei como técnico de manutenção aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e cuido dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje a gente está aqui para ajudar vocês na área de chapas e fritadeiras, para a gente poder falar um pouquinho aí dos produtos tão importantes aí dentro do restaurante, que são as carnes. Além de ter a qualidade, ela precisa ter também a questão de segurança alimentar. Tá bom? Um bom curso, prestem atenção, façam as perguntas, nós vamos tentar ajudar todos vocês aí com tirar as dúvidas e tentar ser o mais claro possível. É isso, Marcos. É isso aí, Nowinski. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como o Nowinski acabou de falar para a gente aí, a gente vai aprender um pouquinho de equipamento, chapa e fritadeira, para sempre manter alto o nosso padrão de qualidade. Então, o que a gente vai abordar? Uma vista geral. Posicionamento da chapa, os cuidados que tem que ter com o filtro. Seria a vista geral tanto da fritadeira quanto da chapa. O funcionamento básico dos dois equipamentos. A atenção que a gente tem que ter com o platen. A atenção que tem que ter com a filtragem. O gap, o nivelamento. Para ter sempre o cuidado de você não ter uma carne, um exemplo, na frente sendo muito comprimida e a de trás saindo crua. Programação dos produtos da fritadeira para poder ter certeza da temperatura. A gente vai falar dos componentes eletrônicos, tanto da chapa quanto da fritadeira, porque no nosso mercado atual, após a pandemia, a gente tem muito problema de fornecimento de peças. Vai falar de utilidades dos dois equipamentos, né, que são equipamentos que consomem muita energia, então sempre ligar no horário certo, ter os cuidados para a nossa área de utilidades estar economizando bastante. Quando a gente fala de chapa e fritadeira, devido à tecnologia que a gente tem atualmente, você consegue ativar um produto na chapa, tanto na chapa quanto na fritadeira, e você simplesmente aperta um botão e lá ela vai ter todos os parâmetros dela para fazer o produto. E nesse intervalo, como aqui no McDonald's, a gente trabalha sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto o produto está sendo cozido, você tem tempo para poder fazer outras funções, né? Então, como que a gente consegue garantir que a gente consegue ter essa operação ágil dessa forma? É fazendo as manutenções, né, e as preventivas. Agora o Nowinski vai falar um pouco para vocês da vista geral da chapa. Então vamos falar um pouquinho dos nossos equipamentos, as chapas, principalmente dentro de um restaurante. Aqui a gente pode ver os dois modelos mais antigos de chapa que nós usamos hoje em alguns restaurantes ainda, tá? Esses equipamentos estão sendo substituídos gradativamente. Então, a ideia é que não tenham mais esses tipos de chapa nos restaurantes. A gente tem aqui à esquerda uma chapa da Top Tailor, né, da Tailor 32, e temos a chapa Garland de 2 platens também, tá? São modelos diferentes porque são fornecedores diferentes. Aí nós já entramos para uma linha nova, né, a chapa de 3 platens da Tailor, que a maioria dos restaurantes já tem, essa da esquerda, que é uma máquina mais moderna. E alguns restaurantes, quando inauguram, já estão recebendo a chapa Tailor de 3 platens a nova, que já é com painel eletrônico touchscreen, já os platens são todos independentes, inclusive o platen inferior. Para facilitar aí no dia a dia, na utilização, aí se eu quero usar só um platen sem sujar o platen inferior, eu posso ter essa possibilidade de usar esse equipamento também, usar 1, 2 ou 3 platens e diminuindo o consumo de energia e também a limpeza. Ok? Agora a gente tem os modelos, como eu falei, de outro fornecedor, que é a Garland, e a primeira chapa já é a mais antiga da Garland também, e aí estamos substituindo as chapas de 2 platens, os restaurantes recebem 1 platen, né? E a chapa Garland também, touchscreen, e ela é o mesmo funcionamento da Garland nova de 3 platens. São todos
peças eletrônicas, o Eusébio vai estar comentando um pouquinho mais com vocês, o cuidado que tem que ter com o equipamento que é totalmente eletrônico. Parece ser básico, mas uma chapa ela precisa estar bem colocada dentro do captor, a distância dela lá do fundo, ela precisa estar encostada ao máximo para quê? Para que a exaustão funcione corretamente. Quando ativar as carnes ali, o exaustor do restaurante possa sugar a fumaça que sai das carnes e levar embora lá para o duto de exaustão, lá para o mezanino, onde pode passar para o sistema, para o meio ambiente. É importante também prestar atenção na área ao redor da chapa. A gente precisa entender que tem que estar com os pisos inteiros e a gente segue olhando também os filtros, tá? Esses filtros chamam-se filtros corta-fogo e eles precisam ter uma atenção especial nas travas, tá? Que é nessa parte superior, e nas alças. Esse filtro, ele impede que, no caso de incêndio, as chamas subam para os dutos de exaustão. Então, por isso que ele é o filtro corta-fogo, mas devem ser limpos sempre, tá? Outro item importante, a gente precisa entender que a chapa deve estar ajustada de acordo com a área de segurança do trabalho. Para quê? É a área ergonômica, né? Realmente para o chapeiro ali não ficar muito abaixado ou muito alto, então a gente coloca a chapa numa altura correta para poder operar. Aqui, geralmente, quando é feito o startup da chapa, o técnico já coloca a chapa no nível. Vocês estão vendo que ela está bem nivelada para quê? Para evitar que ocorra deslocamento de gordura para frente ou para as laterais, ou para um lado mais do que o outro. Então, é verificado o nível da chapa. E outro item importante são os rodízios, tá? Eles precisam ter as travas e estar funcionando adequadamente para quê? Para que a chapa, quando no local você trava, ela fica, não se movimente, para não causar nenhum perigo. E quando precisa movimentar ela, você destrava e puxa a chapa para fazer uma preventiva ou limpeza atrás da chapa mesmo. Item importante também, os coletores de gordura ou calha, como se fala no restaurante, eles não devem estar amassados ou com rachaduras. Por quê? Porque a gordura toda da operação ela vai para dentro dessa calha e após isso, quando começa a encher, a gente vai lá e coloca lá no recipiente de onde fica a gordura, né? Então também prestar atenção para tá tudo em ordem, tanto a calha quanto o suporte da calha. Um item importante é que na chapa Taylor de 3 platens, essa calha ela tem que ser retirada com maior frequência. Por quê? Porque o platen sobe junto com ela, então é importante estar tá sempre limpo. Ok, Eusébio. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do funcionamento básico. Então, na representação, a gente está vendo aí o 1, 2 e o 3. O 1 é o computador da chapa. O 3 seria os sensores, né, a placa que recebe a informação dos sensores. E o 2 a gente fala que é a interface. Então, você vai chegar lá no computador, você vai colocar uma informação de set point. Vamos supor, plata inferior 177. O que vai acontecer quando você ligar a chapa, que você ligar no produto? O computador vai pegar essa informação, vai mandar essa informação para o item 2, que é a interface vai ligar a resistência. Aí começa a aquecer a superfície, aí o sensor manda uma informação para a placa 3, que ela vai pegar essa informação do sensor e mandar para o computador. Então, o computador vai ficar o quê? Ele vai ficar monitorando o quanto que você pediu de temperatura para ele e o quanto a chapa tem nesse momento. A hora que a informação do sensor for igual à temperatura que você colocou no set point, ele vai desligar a resistência. Ele desliga a resistência, você começa a utilizar, vai cair a temperatura, o sensor vai informar para o computador que a temperatura está fora do padrão que foi estipulado, vai ligar a resistência novamente. Basicamente é assim que funciona a parte de aquecimento. E quando você vai ativar o produto, você aperta o botão para poder abaixar o platen. Então você tem 2 tipos de acionamento do platen. Então você tem um acionamento que é um motor linear, que ele tem 2 sentidos de rotação. Em um sentido ele abaixa o platen, no outro sentido ele sobe o platen. E você tem o acionamento do platen pneumático, que é o ar comprimido. Então, quando você vai abaixar o platen, ele libera a válvula para poder entrar o ar comprimido no pistão, o pistão abaixa o platen, e assim que terminou o período
de cozimento da carne, o que acontece? Essa válvula ela libera o ar comprimido de dentro do pistão, e essas molas que vocês estão vendo na foto número 2, elas vão puxar o pláten novamente para cima. Vamos falar um pouquinho agora do pláten superior. Quais os cuidados que a gente tem que ter com o Teflon? O Teflon tem que estar com todas as presilhas, porque ele foi projetado para, além de ser usado para poder cozer a carne, ele também é de uma forma que evita a infiltração de gordura dentro, para poder facilitar a limpeza na hora do fechamento da chapa. Então, as presilhas têm que estar todas, se são 3 presilhas, são 3, se são 4, tem que ter todas as presilhas. O que não fazer com o Teflon, né? Não dobre, não faça rugas. Quanto mais rugas o Teflon tiver, mais a carne vai grudar. Não manuseie com objetos afiados. Então, ficou um resíduo de carne no Teflon, eu pego a espátula, vou lá e raspo. Se você não rasgou ele totalmente, você vai fazer microfuros, e aquele pedacinho de carne que estava grudado vai começar a grudar muito mais. Não coloque embaixo de outros equipamentos. Ou seja, no fechamento, você tira o Teflon, você lava, põe em cima de algo engradado e joga mais um monte de utensílio em cima. Isso aí você vai estar danificando o Teflon. Para o fechamento da chapa, você tem que usar os produtos homologados pela empresa. Então, você tem aí essa esponja que ela é não muito abrasiva. Por quê? Porque o pláten ele tem uma película antiaderente. Essa película antiaderente é para quê? Para facilitar na limpeza do pláten. Então, se você não usa a esponja correta, você vai fazer o quê? Você vai acabar danificando essa película, conforme a foto que a gente está vendo da direita. Essa área toda aí tem a película. E aí, quando não tem a película, gruda mais resíduo. Quanto mais resíduo gruda, mais esforço você tem que fazer para tirar. Então, você está demandando mais tempo para poder fazer o mesmo trabalho, e você está com esforço fazendo para poder limpar, você está fazendo o quê? Fazendo com que o pláten comece a se desgastar. Mais para frente, a gente vai ver que a espessura, quando o pláten está abaixado, em toda a sua extensão, tem que ser igual. Agora, se você todo dia tira um pouco da superfície do pláten, então não tem como ele ter, em toda a sua extensão, ter a mesma compressão. É aí que começa a ter, em um ponto, a carne temperatura ideal, em outro ponto, a carne com a temperatura errada, né? E aí você começa a ter, na mesma ativada, carnes em várias situações. Dando seguimento, nisso do que o Eusébio acabou de falar, de nivelamento de pláten, a gente traz, então, o que é o gap, né? O gap é a distância que fica entre os dois plátens, o pláten superior e o pláten inferior. E a gente precisa garantir que essa distância seja a mesma em todo o tamanho do pláten, para que as carnes saiam realmente da mesma forma, né? Então, o nivelamento, ele garante que durante a operação vai ser a mesma compressão em todas as carnes. Se for uma carne, se for 2, 3, 4 carnes, ele precisa manter a mesma espessura e a mesma compressão em todos os pontos do pláten. E aqui a gente vê o material, as ferramentas que são utilizadas para verificação do pláten. A gente usa essas ferramentas, usa as varetas aqui à esquerda e usa a placa à direita para poder verificar como está a compressão, se está correta ou não. A primeira, as varetas são usadas na chapa Taylor, a segunda na chapa Garland. Aqui tem um exemplo, tá, dos plátens inferior e superior. No exemplo 1, a gente, claro que aqui foi colocado em evidência, mas pode acontecer do pláten estar trabalhando assim, no exemplo 1. Se ele estiver trabalhando no exemplo 1, a carne da frente vai sair bem mais comprimida, bem mais chata, mais esmagada do que a do fundo. E o que acontece? Se você ativou a rodada completa, à frente vai sair uma carne feia, esmagada, estourada, com uma temperatura excessível, e no fundo provavelmente vai sair carne crua. E aí o que acontece? O nosso checklist precisa ser refeito.
Então, a gente precisa, antes de fazer o checklist, a gente precisa verificar o gap, chamar o técnico, vocês vão ver como é mais fácil a verificação do gap, e aí sim o técnico pode fazer o ajuste. Após a realização do nivelamento, a gente usou a ferramenta nesse modelo de chapa, aí vocês podem verificar a diferença do 1 para o 2, quando um Platen está nivelado e quando eles não está nivelado. O que o Eusébio falou quando cuidar com a limpeza do Platen é porque se usar algo muito abrasivo para limpar o Platen superior, por exemplo, ele vai corroer o Platen. E aí a gente não consegue, mesmo com as ferramentas, não é possível realizar a compressão. A gente usa a ferramenta, a vareta em U, para verificar o gap das chapas entre os platens, e para isso a gente tem um curso no MEC Campus e no Saber, é um treinamento que mostra o passo a passo para a verificação do gap. Isso é realizado pela equipe gerencial, e após isso, caso não esteja de acordo, assim chama o técnico de manutenção para fazer essa calibração. Eusébio, nós vamos passar agora um vídeo, que é o mesmo que tem no curso, para vocês verificar e entender como funciona a verificação do gap. Lá no curso, no Mac Campus, você tem todos os modelos. Aqui a gente vai passar um modelo só para vocês terem ideia como que funciona, tá? Mas lá no Mac Campus e no Saber tá completo. Chapa Taylor C844 e C842. Entre na programação e selecione o produto Mush Once. Remover em 60 segundos. Alarme para remover em automático. Gap 425. Temperatura superior 218 graus Celsius e inferior 177 graus Celsius. Autoseleção sim. Salve a programação. Com a vareta U Go No Go em mãos, pressione o botão para abaixar o Platen. Espere o Platen abaixar por completo. Inicie a verificação passando a parte vermelha na lateral do Platen e logo após o lado verde da vareta em ambos os lados. Lado vermelho não passa. Lado verde passa. Repetir este procedimento para os demais Platens da chapa. Agora a gente vai falar um pouco de temperatura. O que é importante a gente saber sobre a temperatura da chapa? Temperatura de trabalho e calibragem de temperatura. A temperatura de trabalho é quando você vai lá no display do computador e você informa para o equipamento quanto que você quer que aquele equipamento trabalhe, que ele opere. Então, vamos supor, eu chego lá na chapa e coloco lá 177, inferior, 218, superior. Então, essa é a informação que a chapa ela vai trabalhar com aquelas temperaturas. Isso seria temperatura de trabalho. Calibragem de temperatura é quando você vai fazer a aferição do sensor da chapa. Então, você está pegando o sensor da chapa e você está pegando o seu pirômetro, que é a sua referência de temperatura dentro do restaurante, e informando para o computador que aquela temperatura que você está colocando é a correta, para ele considerar aquela temperatura do pirômetro. Então, isso é a calibragem, é a aferição do sensor de temperatura. Então, uma é a temperatura de trabalho, que é o set point, a temperatura que você quer que o equipamento trabalhe, e o outro seria a temperatura que você informa para o computador do pirômetro, que o seu pirômetro calibrado para uma empresa externa, né, uma empresa terceira, ela calibra o pirômetro para a gente e fala que o pirômetro, que aquilo é a nossa referência. E a gente fala para o computador, para o equipamento, que aquela temperatura, naquele momento que você deu com o sensor, é para seguir aquela referência. Agora aqui a gente vai ter um vídeo mostrando a temperatura, calibragem de temperatura. Aperte a tecla temperatura
e mantenha pressionado até aparecer no display onde posicionar o sensor de superfície. Platem da linha de aquecimento traseiro. Verifique a leitura do pirômetro e com as setas insira no display esta leitura. Aperte a seta para a direita e repita os mesmos passos para verificar todas as linhas de aquecimento. Plata em linha de aquecimento frontal. Plata inferior, linha de aquecimento traseira. Placa inferior, linha de aquecimento central. Placa inferior, linha de aquecimento frontal. Aperte OK para sair da programação. Abaixe o Platen. Aquilo que eu falei anteriormente, com o pirômetro, a gente garante que os sensores da chapa estão com a temperatura correta. Agora, quem garante que o pirômetro nosso está fazendo a leitura correta é o terceiro, a empresa que a gente envia para aferição do pirômetro. Lá eles têm um outro equipamento que garante a aferição do nosso pirômetro. É por isso que é importante e tem que ser mandado o pirômetro para aferição. Componentes eletroeletrônicos da chapa. Todo mundo gosta de tecnologia. A tecnologia é boa, excelente quando ela está funcionando bem. Então, a gente tem que ter os cuidados para que ela continue funcionando bem. Esse benefício que eu falei no começo, de você colocar um produto na chapa ou na fritadeira e você ir fazer outras funções enquanto está acontecendo o processo, atrás disso aí tem muita tecnologia. Então, a gente vai falar agora alguns cuidados para que a gente continue tendo esses benefícios do equipamento. Água e equipamento eletrônico, equipamento elétrico não combinam. Então, não adianta você achar, porque você está na cozinha, que você lava o chão, que você pode lavar a chapa ou lavar a fritadeira. Não pode. Você imagine, por exemplo, esse Platen da esquerda. Ah, mas esse Platen da esquerda ele está aberto, né? Ele, na verdade, ele tem uma tampa, então eu posso jogar água. Não pode, porque ele tem microaberturas que quando você joga água, vai infiltrar a água. E a temperatura é elevada aí dentro. O que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. Notem que tem uma placa. Essa placa, com a umidade, faz o quê? O equipamento danificar. Nós temos em todos os restaurantes um dispositivo no quadro de energia chamado DR, né? Que ele evita o quê? Que você tome choque. Então, se você jogar água no equipamento, automaticamente esse dispositivo ele vai desligar o equipamento. Por quê? Para que você não coloque a mão na carcaça do equipamento e tome choque. Então, ou seja, você jogou água, você não opera o equipamento. Aí você vai ter que fazer um tratamento, abrir, limpar, secar. Aí depois, quando você liga o equipamento, você consegue ligar, você descobre que o equipamento está ligando, porém está danificado. E aquilo que eu tinha falado também anteriormente, o problema não é a peça, simplesmente. O problema é que, fora o custo elevado, você ainda não tem a peça, em muitos casos. Pode ser muitos casos que o equipamento vai ficar parado.
Aí você tem alguns exemplos de custo. Estão desatualizados, mas vocês imaginem o item 5, que é essa interface de chapa. 7 mil reais. Olha o custo elevadíssimo que é uma placa. Você pode queimar como? Jogando água no equipamento. Então, o equipamento não se joga água. Ah, mas eu posso passar um pano úmido. Um pano úmido é uma coisa. Agora, jogar água com balde, com caneca, com copo, isso está fora de cogitação. Agora com você, Novinsky. Ok, Eusébio, vamos falar um pouco então sobre fritadeiras. Da mesma forma, a gente tem aqui os nossos equipamentos utilizados nos restaurantes. O modelo Frymaster é o da esquerda, a fritadeira mais antiga que nós temos em utilização hoje nos restaurantes, que também estão sendo substituídos quando se abre um restaurante novo ou, de acordo com o cronograma, os restaurantes vai sendo substituído nas lojas. Nós temos a fritadeira Renipene Love e a Frymaster Love. A diferença desses equipamentos realmente é o fornecedor, né? Cada fornecedor tem o seu equipamento, mas com as mesmas características e funções voltado para os nossos produtos. A fritadeira Love, diferente daquela primeira da Frymaster que a gente viu, ela veio de uma forma a ajudar na rentabilidade do negócio e na economia. Por quê? Porque ela tem a cuba onde vai o óleo, ela utiliza 40% menos óleo que o outro equipamento. Sendo assim, a gente consegue fazer uma filtragem durante o dia com maior velocidade para poder garantir que o óleo esteja sempre nas mesmas condições. E a gente tem aqui umas informações que ajudam vocês até na compra aí da gordura, né, do óleo do restaurante. Uma cuba full, né, que é onde a gente usa para fritar as batatas. A capacidade é 28,4 litros e tem duas resistências de 7.000 watts ou 7 quilowatts. Na split, onde a gente usa para as carnes brancas e torta, ela cabe a metade, 14,2 litros de uma resistência de 7 quilowatts. Aquilo que eu já falei, a Frymaster ela tem um grande volume de óleo e a filtragem é manual, ou seja, precisa fazer o processo de baixar as alavancas, abre uma alavanca, fecha outra para fazer a filtragem. Na fritadeira Love manual, eu uso pouco óleo e a minha filtragem também é manual, dependendo da minha ação para abrir e fechar as alavancas. Na Love automática, a filtragem e o nível do óleo são automáticos, ou seja, quando a fritadeira Cuba entende que tem pouco óleo lá em cima, ela vai ligar um sensor que vai mandar a bomba, mandar mais óleo lá para cima. Ou seja, precisa ter óleo estocado lá na caixinha. A Renipene Love manual, ela trabalha da mesma forma, com baixo óleo, só que a filtragem é manual também. E a Love automática também, da mesma forma. A filtragem e o nível de óleo são automáticos. As modelos Love, né, automáticas, ela acende aquela luzinha azul ali no painel, mostrando que precisa colocar óleo lá no reservatório lá embaixo, para ela poder fazer a filtragem e não desligar o equipamento durante a operação por falta de óleo na cuba. Não deixa de ser um item de segurança e um item para garantir que o produto seja feito corretamente também. Ok? Lembrando que a fritadeira também deve estar colocada sempre na posição correta dentro do captor. Imagina uma fritadeira fora do captor, toda aquela fumaça da fritura dos produtos, do óleo, ela vai sair para fora, vai atrapalhar na cozinha, vai prejudicar o ar-condicionado do restaurante, sem falar que vai dar aquele cheiro de exaustão por todo o restaurante. Então precisa colocá-la bem posicionada debaixo do captor, por quê? Para evitar isso e para garantir que os bicos do sistema ANSU, que é um sistema de proteção de anti-incêndio dos restaurantes, fiquem localizados, direcionados para a cuba, que é onde pega o óleo. Então, no caso de algum problema de pegar fogo, o sistema vai atuar e vai jogar o produto diretamente no fogo.
Outros itens importantes, a gente precisa entender que os filtros também, corta-fogo, devem estar com as travas para evitar que caia dentro do óleo e evite acidentes, e também ele precisa ter as alças, tá? Quem fornece esse material é a Macon, né? Se algum restaurante estiver sem, o técnico de manutenção faz o pedido e substitui, ou troca, ou coloca se não tiver, se tiver faltando. A gente também tem os rodízios das fritadeiras, da mesma forma ele tem uma trava para te colocar na posição o equipamento, trava ele para evitar que ele saia ou escorregue, e no momento de fazer uma preventiva você destrava o rodízio e aí sim você pode movimentar o equipamento. Alguns pontos de checagem, talvez passe despercebido na correria do dia a dia, mas a tampa precisa estar com o suporte e com as alças, né? O cesto, onde vai o cesto para ficar escorrendo a gordura, ele precisa estar fixo, porque isso aqui, fritadeira, ou vocês sabem que a queimadura é um dos acidentes que mais acontecem, queimar a mão, justamente por estar faltando uma questão de segurança e verificar nas tampas, nos suportes. Além da que a fritadeira também deve estar nivelada para evitar que o sensor faça uma leitura errada e aí não consiga manter a temperatura padrão que nós precisamos. Eusébio. Valeu, Novinsky. Agora a gente vai falar um pouco do funcionamento básico da fritadeira. Vocês vão ver que é muito parecido, né? A lógica é bem parecida com a da chapa. Então, você tem o computador, que é o 1, a interface 2, o sensor 3 e a resistência 4. Então, vamos lá. Você vai lá, coloca no computador, vamos supor, 168 a temperatura que você quer. Aí o sensor número 3, quando ligar a fritadeira, ele vai sentir essa temperatura. E quando ele vai sentir que a temperatura está abaixo do que está estipulado, o computador manda informação para o número 2, que é a interface. Essa interface liga a resistência. A resistência vai aquecer. Quando atingir o set point de 168, o sensor vai sentir essa temperatura, informa o computador manda informação para a interface que desliga a resistência. E quando a temperatura baixa, o processo começa tudo novamente. É bem básico, bem parecido com a chapa. Vamos falar um pouco de filtragem agora. Por que a gente precisa da filtragem? Qualidade e economia do óleo. Você tendo uma qualidade do óleo, automaticamente você tem economia do óleo, porque você vai usar aquele óleo por mais tempo. Diminuição do impacto ambiental. Se você usa menos óleo, você vai descartar menos óleo, então você está ajudando o meio ambiente. Segurança alimentar. Isso eu acho que é bem claro para todo mundo. Você não servir alimento contaminado. Melhorar o sabor do produto. Que um óleo, uma característica muito ruim, você frita um nugget, você vai morder o nugget, está com gosto de amargo. Não é aquele sabor característico daquele produto, né? Então, você pode mudar a característica do produto se você não fazer a filtragem dos nossos padrões. Os nossos carrinhos de filtragem, eles são projetados de forma que o contato com o óleo seja o mínimo possível, com óleo quente. Então, todo o processo de filtragem, basicamente, você vai fazer o quê? Se a fritadeira for manual, você vai abrir a alavanca, fechar a alavanca e apertar algum botão, né? E quando tiver que esfregar a cuba, você pode esperar esfriar um pouco a cuba, vai ter os EPIs para você usar. E quando você precisar voltar o óleo, é a mesma coisa, basicamente por botões. No passado, a gente tinha aqueles reservatórios de fritadeira que eles não eram embutidos, então corria-se muito perigo, né, de você se queimar com o manuseio do óleo. O filtro, ele retém os resíduos, o excesso de resíduos, e tem o magnesol, que melhora a qualidade do óleo. Então, nas nossas filtragens, quando limpa o carrinho, sempre vai ter que fazer esse processo, limpar, montar o filtro corretamente e usar o magnesol. Mais para frente vai ter um vídeo que é limpeza de cuba e vai ter vocês vão ver a montagem do filtro corretamente, do carrinho com o filtro corretamente. Se você não faz a filtragem periodicamente, conforme recomendado,
Então, o resíduo no óleo aumenta muito. E esse resíduo, ele acaba ficando impregnado na resistência. Então, você olha uma resistência que, tá, que não se faz muita filtragem corretamente, o que acontece? Começa começa a aumentar esse número de resíduo de carbono, essa carbonização. Essa carbonização, ela faz o quê? Com que a resistência ela fique mais tempo ligada para poder atingir a mesma temperatura. Ou seja, a eficiência da fritadeira ela cai. Cai a eficiência da fritadeira e aumenta o consumo de energia. Em fritadeiras que pode se fazer queima de resistência, você faz a queima de resistência de formas preventivas e depois da queima de resistência você vê que todo o resíduo sai todo o resíduo. Em casos em que não é possível, fritadeiras que não é possível fazer a queima de resistência, a gente vai ver mais para frente um vídeo que mostra como fazer a fervura. E na fervura você limpa a resistência também. Agora a gente vai ver o vídeo de fervura, como que é feita a fervura. E durante a fervura, após a fervura, você também limpa a resistência. Você pode, tanto a fritadeira que dá para fazer a queima de resistência, você pode fazer esse trabalho, e aquelas que não dá para fazer nesse momento dessa limpeza, você pode também limpar a resistência da fritadeira. Mantenha pressionado seta para cima e para baixo até aparecer level. Insira a senha 1234. Pressione seta para baixo até mostrar Deep Clean. Confirma. Mostrará ferver. Confirma. Verifique se o carrinho está vazio. Confirma. Adicione solução de limpeza na cuba. Confirma Start Clean. Ao final do tempo de fervura, abra o registro e drene toda a solução para o carrinho. Limpe as paredes da cuba. Retire todo o resíduo da resistência. Confirma que esfregou.
enxágue a cuba. Feche o registro. Retire o carrinho e descarte a solução de limpeza. Lave o carrinho e seque bem. Monte o carrinho com o filtro. Coloque o magnesol. Coloque o carrinho na fritadeira. Então, vocês viram todo esse processo, é lógico que para cada fritadeira, modelo, basicamente é isso que vai acontecer, mas a parte da programação é um pouco diferente. Mas o importante é entender que esse processo existe, que é muito importante ser feito. Com você, Novinsky. É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho de programação de produtos, é importante a gente entender que a programação dos produtos no equipamento faz parte do SMP digital e é uma preventiva. E a gente sabe que a manutenção preventiva é a melhor forma de evitar o downtime ou a parada inesperada dos equipamentos, o que vai afetar diretamente na qualidade dos produtos que são fornecidos para os clientes. Inclusive, nós mesmos somos clientes internos para entender que os produtos devem estar com a qualidade. Então, a programação e a preventiva deve ser sempre realizada. A gente tem os modelos de painéis aqui dos equipamentos e vamos passar um videozinho que fica mais fácil para facilitar a orientação para vocês entenderem como funciona. Pode passar, Eusébio. Pressione seta para cima e para baixo simultaneamente até que mostre inserir código. Inserir o código 1234. Seleção de produto e confirma. Pressione seta para baixo para localizar o produto que deseja inserir ou modificar e confirma. Com os teclados alfanuméricos, insira o nome do produto. Pressione seta para baixo e insira o tempo de cozimento. Pressione seta para baixo e insira a temperatura do produto. Pressione seta para baixo e insira o abreviamento do produto. Pressione seta para baixo e insira o tempo de trabalho, o DUT. Pressione seta para baixo e insira o tempo de vencimento.
Pressione seta para baixo para configurar em qual tecla ficará o produto. Saia da programação. Vamos. Com o display indicando desligado, pressione os botões 1, 2 e seta para a esquerda simultaneamente. Pressione seta para a esquerda até encontrar o produto que deseja alterar ou incluir. Pressione termômetro para editar o nome. Com as teclas 1 e 2, altere as letras, e com as setas, altere o cursor. Pressione termômetro para salvar. Pressione teclas 1 e 2 para habilitar e desabilitar o produto. Pressione seta para a direita, aparecerá o DUT. Pressione a tecla 2 para alterar entre automático e manual. A tecla 1 da direita altera a unidade. O 2 da esquerda dezena. O 1 da esquerda centena. Pressione a seta para a direita para a próxima configuração. Em tirar, pressione tecla 1 para unidade, 2 para dezena, 1 para centena. Pressione seta para a direita. Em qualidade, insira o tempo. Pressione seta para a direita e em seguida insira a temperatura do produto. A tecla 2 da direita altera entre graus Celsius e Fahrenheit. Desligue o painel. Pressione seta para baixo e para cima simultaneamente até aparecer Level. Insira a senha 1234. Confirma em seleção de produtos. Com as setas para esquerda e direita, selecione o produto que deseja acrescentar ou modificar e confirma. Com as teclas alfanuméricas, insira o nome do produto e confirma. Insira o tempo do produto e confirma.
Insira a temperatura do produto e confirma. Insira o abreviamento do produto e confirma. Insira o tempo do DUT e confirma. Insira o tempo da qualidade e confirma. Selecione a tecla em que será configurado o produto, pressione a tecla até o sinalizador parar de piscar. Saia da programação. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco de risco. Quando a gente fala de fritadeira, a gente está falando de risco se a gente não souber operar ela corretamente e não cuidar das preventivas. A gente sabe que a fritadeira tem um alto potencial para incêndio, né? Então, quais são algumas recomendações para que isso não ocorra? Fritadeiras que não estiverem mais em uso, desligar além do plug o painel. Então, mas eu não preciso desligar o painel porque eu tirei o plug da tomada. Mas pode ser que alguém, no momento de correria, vá lá, liga o plug e não verificou se tem óleo na cuba, né? E aí pode ter risco de incêndio. Veja na foto da direita. O painel da esquerda, ele está com o chicote do computador. O painel da direita está sem o chicote. Se a cuba não estiver sendo usada, tem que ficar nessa condição, sem o chicote, ou pelo menos desligado. Manter as cubas sempre tampadas. Verificar sempre o nível de óleo. Se o nível de óleo estiver muito baixo e você ligar a resistência, corre o risco de incêndio. Ter sempre nos dutos das fritadeiras esse adesivo de como prevenir incêndios em fritadeiras. A gente trabalha para que nunca tenha um incêndio numa fritadeira. Mas se caso houver um incêndio, a gente tem que ter o sistema ANSO funcionando perfeitamente. Porque se alguém tiver na operação do equipamento perceber que tem chama, você pode acionar o sistema ANSO manualmente, que seria essa alavanca vermelha. E caso tenha algum incêndio que ninguém perceba ou o óleo está muito quente, ele tem um dispositivo automático, que são os elos fusíveis dentro da coifa, e após sentir uma determinada temperatura, eles se rompem e também dispara o sistema ANSO, que é de combate de incêndio. Então, nós temos as preventivas dos técnicos, tem a limpeza de bico, teste de funcionamento, e a cada 6 meses vem uma empresa terceira fazer a certificação. Ela só vai ratificar todo o bom trabalho que o técnico está fazendo. Componentes elétricos. É aquilo que eu falei da chapa. Então, você não vai ficar jogando água em todos os componentes. Volto a dizer, além do custo elevado, muitos componentes não temos no mercado a pronta entrega. Então, você joga água numa placa, queima um diodo, um transistor, você vai trocar a placa, o fornecedor vai falar assim, não temos para pronta entrega. Aí a gente pergunta se tem previsão, também não tem previsão. Então, você imagina assim, o equipamento funcionando e ele parou de funcionar por mau uso. Se for de uso, um dia ele vai dar algum problema, né? Agora, mau uso, nessas condições que nós estamos e não ter os componentes para reposição, é terrível. Algum exemplo de custo de peças também que está desatualizado, com certeza está bem mais caro que isso. Vamos falar um pouco de utilidades. Para vocês terem ideia, vamos pegar uma chapa. Uma chapa aproximadamente entre 5 e 6 horas de uso contínuos equivale a uma residência Peraí, pessoal, deu um problema na minha tela aqui. Vou voltar. Uma chapa ligada no período de 6 horas é como se fosse uma residência ligada o mês inteiro. Então, você imagina uma chapa ela ligada sem estar em uso. Né? Imagine o problema que vamos ter.
O que a gente tem que fazer para economizar energia? Seguir corretamente a escala de FIRAP. Tá? Então, sempre ligar a chapa de fritadeira conforme estipulado pela escala de FIRAP. Os platens só devem ser levantados quando for ativar os produtos, manter as cubas tampadas quando não utilizadas, manter as cubas que não estiverem sendo utilizadas desligadas em horários de baixo movimento. E aqui a gente tem um mapa do consumo de energia dentro do restaurante. A cozinha é o que mais gasta energia dentro do restaurante. E a chapa e a fritadeira é o que mais gasta energia dentro da cozinha. Então, esses 35%, 45%, bem dizer, representa a chapa e a fritadeira. Então, vamos seguir direitinho para a gente economizar, além de tudo, além de vender um bom produto, ainda economizar energia, o uso racional da energia. Leia, com você agora. Oi, Eusébio, obrigada. Obrigada, Noviski. Eu vou estar compartilhando aqui agora a minha tela, uma pesquisa de satisfação para os nossos participantes. Vocês já estão vendo? Ainda não. Opa. Deixa eu aproveitar e compartilhar também aqui no chat. Ô, Leia, se cair a conexão minha, é porque acabou a energia aqui na minha casa, eu estou só no no break, tá? Tá bom. Vocês estão vendo agora? Sim. Ah, ok. Sim. Então é isso, pessoal. Nós tivemos mais de 1.300 participantes nesse webinar. Muito obrigada.